Boa noite, CR. Convido a você a ficar em pé. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda! Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos celebrar ele, segue. Traz a ordem e meio ao caos, aborda o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. Como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Vem! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
igreja, em nome de Jesus. Uma noite de festa, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Meu nome é Gustavo, sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. Saiba que você está num lugar especial, muito especial. Porque aqui, como eu costumo dizer, é um milagre do processo. Muitas vezes, nós como os cristãos das antigas, da década de 90, estou entregando a minha idade, às vezes, quantas vezes eu vi, tem que ser assim no dia seguinte, tem que parar de fumar no dia seguinte, até que eu aprendi que o processo de santificação não é você ser santo, mas é um dia de cada vez. E graças a esse programa, abençoado por Deus, inspirado por Deus, criado por homens, no Brasil liderado pela Roseni, eu sou um milagre. Eu estou muito feliz. E a próxima canção que nós vamos cantar e declarar é que Ele é santo. Tem uma parte que fala: e os anjos cantam, mas eu queria que você respondesse santo, mas com toda a sua força. Se você puder, erga a sua mão. E os anjos cantam santo, erga a sua mão, desafinado, afinado, mas não saia daqui essa noite sem exaltar e sem adorar o nome de Jesus, porque se você está aqui essa noite, o seu milagre pode acontecer, não amanhã, mas talvez daqui 2, 3 anos. Não daqui 2, 3 anos, mas talvez daqui 10 anos. Porque para estar numa quarta-feira, oitavas de final de Paulista, não vou falar qual é meu time, mas vocês sabem, é porque todos nós queremos ser restaurados. E quando a gente quer, Jesus fala: bem aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E aí, o milagre acontece. Não é um milagre espiritual, não. Não é um milagre da restauração, que amanhã sua esposa, seu marido vai aparecer na sua casa como quem... Não, é dolorido, dói, o processo dói, mas vale a pena, vale a pena. Então eu quero te encorajar essa noite, a você. No meu trabalho todo mundo sabe que é CR, mas todo mundo sabe também a minha história. Eu falo sem vergonha da minha história. Eu já fui sem vergonha, mas não sou sem vergonha. Eu falo sem vergonha da minha história. É isso que eu quis dizer, tá? Mas Deus, Ele trabalha no coração. Jesus, Ele não vai andar apenas com aqueles que são os fariseus, os judeus da época. Ele anda com a gente que é pecador. E aí, quando a gente está disposto a mudar, e eu creio que todos nós estamos 8h30 da noite a mudar, pode ter certeza. Só não desiste. No mínimo venha 4. Eu falo, no mínimo venha 1 ano, que você vai ver a sua vida ser transformada. E quando você olhar para trás, hoje os problemas que eu passo, o problema que eu tinha lá atrás, que foi o motivo de eu estar aqui no CR, eu falo: esse problema eu vou passar. Se eu passei por aquele que era impossível, que se tornou possível, esse eu vou passar. Então eu quero te convidar a exaltar com toda a sua força o nome de Jesus, aquele que criou o céu e a terra. Amém. Então, quando chegar em santo, cante bem alto: santo, santo, santo. Erga sua mão e adore. Esqueça quem está do seu lado, mas adore ao Criador, em nome de Jesus.
gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que me ajude, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome, teu nome, teu nome, declare. Os tronos, governos, é sobre todos, e os anjos, declare. Santo, Toda a criação, Santo, exaltado Santo, Santo pra sempre. Ele foi perdoado e redimido foi. cante. Cante ao Cordeiro uma canção. Quantos são livres essa noite? Ele que é livre Aleluia! e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos, Cantaremos para sempre, amém. E os anjos declare, Serre. Santo, toda a criação, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo, Teu povo, Santo, Senhor Rei, Rei dos Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. teu nome é o mais alto, teu nome é sobre os tronos, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Declare mais forte, teu nome É o mais alto, teu nome é o maior. aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Santo, toda a criação, glória e todo louvor. Amém. Podem sentar, queridos e queridas. Aplaudir mais uma vez essa banda querida, esse povo que investe nas nossas vidas. Muito obrigada, viu, queridos?
Que a graça de Deus os acompanhe. É muito bom estar de volta na minha casa, com a minha refamília. É muito gostoso ver cada um de vocês. E como faz falta eu celebrando? Como faz falta não estar aqui? É muito bom, as férias, é muito bom ter um tempinho, mas é muito bom estar de volta aqui com cada um de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você seja especialmente bem-vindo. Nós vamos ter um tempinho só para você. Quando nós dividimos em grupo, vocês ficam aqui à minha direita, que uma equipe vai explicar melhor o que é o Celebrando. Mas, basicamente, o Celebrando é a nossa refamília. É um lugar onde nós podemos lidar com as nossas questões. No caminho para cá, vim falando com uma celebrante que o que foi falado, que o Gustavo falou, que a gente tinha que negar as nossas questões. Né? Não, você não é isso. Não nega, em nome de Jesus, está amarrado. Lembra disso? Nós tínhamos que negar as nossas mazelas. Pois Deus fala que nós temos que declarar, admitir, dar nome às nossas mazelas. Não é diferente? Né? Estar em um lugar onde eu posso falar, sim, eu estou lidando, no meu caso, estou lidando com questões de identidade, de saber quem eu sou, e também com questões organizacionais. E meu nome é Roseni. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite tão especial que Deus está nos dando. Boa noite. Meu nome é Sandra. Eu sou uma filha amada de Deus, nesse ciclo lidando com insegurança e ansiedade. Boa noite. Meu nome é Márcio. Estou lidando com ira, controle e religiosidade, e eu sirvo na conexão. Então, vamos ler os princípios? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controles de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. E felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros,
tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa palestra e boa partilha a todos. Boa noite. Eu sou a Marta. Eu me recupero de perdas, baixa autoestima, sirvo na lojinha e sirvo na sala de perdas. Convido vocês para a gente ler a oração da serenidade. Tá? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Depois, passem na lojinha, estamos com promoção das camisetas, uma R$ 20 e 3 por 50, ok? Espero vocês lá, hein? Queridos, eu tenho alguns avisos aqui para partilhar com vocês, mas eu queria fazer uma coisinha diferente. Se você se importar ficar em pé, eu sei que muitos de nós vamos de famílias disfuncionais, onde o abraço, o apertão de mão não era algo muito aprazível. Mas aqui, cumprimentem quem está do seu lado. Pode ser com um abraço, com um aperto de mão, mas é tão bonito ver daqui vocês se cumprimentando. É tão bom ver essa refamília. E você, querido e querida que está online, meu cordial boa noite. Esqueci de cumprimentá-los. Que você seja muito abençoado, abençoada hoje à noite, com esse celebrando. Você que está assistindo de tantas cidades diferentes, que você sinta esse calor humano que está aqui na nossa IBAB. Boa noite. Mas não vão embora, tá? Tem mais coisinha. E vocês vão ficar sem a camiseta que ela falou aqui, viu? Mas você pode pedir depois. Podem sentar, queridos. Então, o primeiro aviso é que na semana que vem nós teremos uma quarta temática com uma psicóloga, ela é junguiana, é algo raro para vocês, nós sempre temos aqui alguém, né, da psicanálise, e eu conversei com ela na semana passada. Pensa numa mulher de Deus, muito séria com as coisas de Deus, e eu sei que você vai ser muito abençoado, muito abençoada com a doutora Eli, que vai estar com a gente aqui. E nós temos também a nossa lojinha, que já foi falada, ela que patrocina o nosso lanchinho. Então, nosso lanchinho não é só um lanchinho, não. Nosso lanchinho é um tempo de comunhão, um tempo muito especial. Então, se você quiser trazer alguma coisinha para o nosso lanchinho na semana que vem, você pode. E você também pode deixar uma oferta, se você quiser. Ou você pode comprar alguma coisa. Se você não puder fazer nenhum deles, coma bastante, que você é muito bem-vindo também. Nós temos nosso grupo de oração na sala... É 7 ou é 9, hein? É 9, né? Certinho aqui, na sala 9. Nós temos nosso... Olha, está tão bonito o negócio aqui. Nós temos nosso tempo de oração. E é um tempo muito precioso. Você chegando antes e querendo passar por lá, a Elaine está lá junto com a equipe. E é um tempo muito precioso para orarmos sobre a programação e sobre os seus pedidos individuais. Nós estamos fechando alguns grupos de passos. Os grupos de passos acontecem nas segundas-feiras. E é um período muito precioso para o celebrante. Então, você que está online, você pode se inscrever através do seu líder. E nós que estamos presencialmente aqui também nos inscrevemos através do nosso líder. Se você já caminhou um pouquinho, já caminhou 1, 2 meses, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a participar desse processo muito importante para o nosso processo de recuperação. E também nós temos as inscrições para o nosso congresso, que está acontecendo, está logo ali.
Parece que a gente termina de julho, quando a gente acorda de novo já está em novembro, não é? Vai passar o videozinho? Tem 2 videozinhos hoje, é isso? Então, só para você ter uma ideia, você que está online, para suas inscrições e tudo mais. Você gostaria de trabalhar alguma questão na área relacional, fazer novas amizades saudáveis, sair de relacionamentos disfuncionais e não está conseguindo? Você gostaria de trabalhar alguma questão na área emocional, ansiedade, síndrome do pânico? Ou mais ainda, gostaria de trabalhar novos hábitos na área financeira, na área física? Então, o Congresso Celebrando a Recuperação é para você. Dias 14 e 15 de novembro, aqui na IBAB, teremos um tempo muito precioso, com workshops, palestra, louvor. A nossa praça da alimentação vai estar recheada de várias opções e você terá um tempo muito precioso. Inscreva-se nesse link abaixo, mas inscreva-se já para pegar o precinho bom. E eu te vejo aqui nos dias 14 e 15 de novembro. Um abração. Nós temos pessoas de fora que já estão se inscrevendo. Os paulistas e paulistanos são sempre os últimos, então se inscrevam, tá bom? E olha, o Celebrando não é apenas para quem conhece o Celebrando. É para todas as pessoas. Todos são muito bem-vindos. E também, você que está online, para líderes e colíderes fazerem uma reformulação, verem novamente como lidera grupo de passos, de apoio, testemunhos de vida nós teremos. Então, tem várias audiências que esse congresso está alcançando. Pessoas que nem sabem o que é o Celebrando, celebrantes, como muitos de vocês, e também líderes do nosso Brasil todo, que fazem uma reciclagem. Então, se inscreva logo. E aí, queria que a dama desse nosso último aviso, que é muito importante. Acho que tem um filminho também, né? Olá, meu nome é Damares. Sou uma filha amada de Deus, me recupero de controle nesse ciclo de aceitação. Eu quero fazer um convite para todos vocês aqui e vocês que estão ao vivo também. Quem é pai e mãe de adolescente aqui? Aí. Então, semana que vem a gente vai ter quarta super dos adolescentes com o pastor Luigi, dos Adolas. E vai ser um bate-papo com os adolescentes e com os pais. Então, vai ser uma palestra sobre comunicação na era digital. Passa o videozinho e aí eu finalizo. E aí, pessoal, beleza? Quem fala é o Luigi. Estou passando aqui para te convidar para no dia 13 de agosto estar comigo às 8h30 da noite no CR Teens. É a quarta super do Celebrando Teens. Nós vamos falar sobre comunicação entre pais e filhos na era digital. Então, eu queria convidar você que é adolescente, mas você também que é pai de adolescente, para esse grande encontro, eu com vocês, adultos, adolescentes, todos juntos, para falar desse tema tão importante. Então, você é meu convidado. Te espero. Bora? É isso aí. Gente, tragam seus adolescentes. Você que é pai e mãe de adolescente, responsável, vai ser um momento muito, muito bom e muito importante, porque hoje a comunicação entre pais e filhos, principalmente adolescentes, é muito difícil, né? Então, assim, os filhos não conseguem se comunicar com os pais e nem os pais conseguem entender seus filhos. Então, essa palestra que ele vai dar e esse bate-papo, vai ter muitas perguntas, vocês podem fazer perguntas, dúvidas que vocês tenham, e os adolescentes também, não precisa ser perguntas que você põe o teu nominho, não, vai ser perguntas anônimas, então você pode perguntar o que você quiser, né? Tire sua dúvida, então vai ser muito bom. Convide os adolescentes e esteja conosco na quarta-feira que vem, dia 13. Obrigada por me ouvirem. Enquanto estamos aqui, nós temos os nossos adolescentes acontecendo lá embaixo e os nossos kids acontecendo. O nosso alvo é que os nossos kids os nossos adolescentes consigam já dar nome às suas questões, dar nome às suas emoções. Muitos de nós crescemos sem falar que estava triste, né, que estava com raiva. Não podia, né? Não podia falar que você não estava bem, né? E nossos adolescentes, nossas crianças entendem que podem falar, podem dar nome. Muito bem. Queria que o Rob chegasse aqui. Nós temos uma lição
preciosa hoje. E as pessoas que partilham uma lição são todos celebrantes, são todas as pessoas que estão na caminhada da recuperação. E o que o Gustavo falou no comecinho foi tão precioso que o processo é um milagre. Deus ama processos. Ele podia ter feito os céus e a terra em um sopro, mas ele resolveu usar 7 dias, e muitos nós acreditamos que é muito mais do que isso. Deus ama processos. E um dia de cada vez é o caminho que Ele tem nos dado. Um dia de cada vez. Nós chegamos aqui com uma questão e logo depois a gente descobre que aquela questão está ligada a tantas outras questões, não é? Nós vamos, a pergunta a mais frequente da pessoa da primeira vez é: mas eu me enquadro em todos os grupos, qual eu vou? E a gente fala: vai no que está doendo mais, mas a gente vai descobrindo que está tudo entranhado, e conforme eu lido com uma área, eu lido com outra área e com outra área, mas por uma questão didática, eu vou para um grupo. O Robson é uma pessoa que abençoa muito a minha vida, um homem que tem me abençoado muito o nosso Celebrando, e é tão bom tê-lo com a gente. Eu queria orar antes de começar. Pai, muito obrigada pelo Rob, muito obrigada pelo trabalho que o Senhor está fazendo na vida dele. Muito obrigada pelo 12º passo que ele já está exercendo. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que não esquece da gente, que nos ama e nos acolhe. Obrigada por essa lição de hoje. Abençoe aos nossos corações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Antes do Rob falar, quem não tem um papelzinho, levanta a mão que vai chegar até você. Tá bom? Levanta bem altinho para as meninas, o pessoal entregar. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, tratando de dependência química. Meu nome é Robson. Eu fico bem agitado quando eu começo, né? Mas depois a coisa vai desenrolando aí. Vou evitar os manos, né? Falar os manos, que a Roseli outra vez falou que eu bati recorde dos manos. Vamos lá. Pode colocar o primeiro slide. Nossa lição é reparo. Reparo. Eu vou tentar correr um pouco com a lição, acho eu que vou tentar correr, para que a gente consiga fazer tudo que eu planejei fazer aqui hoje, tá bom? Mas no meio do caminho, a gente planeja falar um monte de coisa e não diz, e muitas coisas que a gente não planejou acaba se falando, né? Aqui é uma lição, todos que falam em público, numa lição aqui principalmente, é uma lição que é feita meio que na hora. Não que eu não tenha me preparado, tá? Está tudo feitinho aqui. Vamos lá. Eu fiz muitas reparações na minha vida e sempre achei que de 0 a 10 eu tirei 9 alguma coisa das reparações da minha vida. Quando eu fiquei limpo a partir de 2012, eu fiz diversas reparações como dependente químico, muitas reparações do teor financeiro, né? Muito prejuízo eu deixei por aí. E aí, quando eu vou começar a fazer minhas reparações, é legal você poder pagar os outros, né, meu? Tem uma gota de tô por cima, né? Tem uma gotinha do tipo, dei a volta por cima, virei a mesa, por mais que muitas vezes, ou todas as vezes que fiz minhas reparações, com o espírito de humildade, mas a ponta de orgulho é o cerne do ser humano, né? É a nossa principal característica pecaminosa, né? Então, muitas vezes, quero te reparar, quero poder te ressarcir, mas lá dentro eu falo, você é louco, mano, agora estou pagando os outros, mano, você é louco? Precisava só de, já começou os manos já, não tem jeito. Aí, comecei a pagar, paguei pessoas, paguei os botecos da quebrada que eu ficava, e falta de reparação diminui o espaço físico, pelo menos para mim. Se você tem problema com pessoas da família, você já começa a evitar a casa da família. Se você tem problema com pessoas, você começa a evitar pessoas. A falta de reparação diminui o nosso mundo. Eu falo isso porque, às vezes, eu fui morar numa rua lá na Zona Norte, afastada do bairro que eu nasci, e aí, eu saí na rua assim e falei, por onde que eu vou passar? Aquela rua eu devo no bar do cara, naquela rua eu devo no bar do cara, e eu tive que dar uma volta de quase 1 quilômetro para chegar num lugar que teria 150 metros. Entendeu?
o meu mundo vai ficando pequeno, né? Estão todos pagos, tá, gente? É que como eu tive uma recaída anterior, tem uma turma nova aí, mas tudo bem. ChatGPT me salva na lição, viu? Top demais. Vamos lá. A palavra reparo, o que significa, a origem da palavra reparo. A palavra reparo tem origem no latim reparare, que significa preparar novamente ou consertar. Eu sempre fico com a imagem de um carro, sabe? A lataria amassada, o cara está reparando ali, mas não é massa, é reparar mesmo, puxar a lata. Eu imagino um carro na minha cabeça. Essa palavra é formada pela junção do prefixo re, que indica repetição ou renovação, e parare, que significa preparar ou aprestar. Portanto, o ato de reparar envolve restabelecer algo ao estado original ou funcional. Essa lição fala de relacionamentos. Essa lição fala de uma saúde interna. Essa lição fala um pouco do nome que deixamos diante de todas as pessoas. Essa lição fala um pouco de como as pessoas nos enxergam. E essa lição fala desse espaço físico também. Não só como ele diminui, mas à medida que você faz as devidas reparações, o seu mundo aumenta. Eu posso voltar aí na casa do meu irmão que eu não ia. Eu posso voltar aí na casa dos meus pais. Eu posso voltar ir na casa de um amigo. Eu posso voltar aí na pizzaria com um grupo de amigos que eu não ia mais. Eu posso voltar a fazer coisas. O meu espaço físico aumenta. E essa lição também tem esse sentido que tem a ver com o espaço, porque normalmente as reparações têm a ver com as pessoas mais próximas. Comece a imaginar as pessoas que estão sempre do seu lado no dia a dia. Essa normalmente deve ser as pessoas com quem talvez você deva levar a sua mente nessa questão da lição de hoje de reparação. Porque a gente vai chutando o pau da barraca com quem está do lado. No meu caso, quem sofre é minha mãe. No caso, quando eu era casado, minha mulher, minha filha, aí vem meu pai, e aí vai. Mas é os que estão aqui do lado, né? Os que estão próximos. E, ao se aprofundar nessa lição, veremos que ela está nas lições e nas mensagens centrais do Evangelho. Essa lição está nas mensagens centrais do Evangelho, da vida de Jesus Cristo. Perguntar para vocês agora, quando vocês, olhando para a Bíblia, uma história que para vocês de cara, para mim sempre tem uma história que de cara vem assim, uma passagem bíblica. Quem pode dizer assim, ó, para mim, tal passagem da Bíblia tem a ver com reparação? Filho pródigo. E aí, Cirilo? Filho pródigo. Boa, mas na minha cabeça mesmo é Zaqueu, mano. O próximo slide. Zaqueu para mim é... Para mim, não que o filho pródigo não tenha, tem. Vamos falar dele também. Mas Zaqueu é sem dúvida, para mim, para o Robson, a lição explícita de reparação. E as suas complicações, derivações, tudo aquilo que ela vai discernindo e dissipando e que ela envolve. É uma lição que reparar é algo que você faz, mas ele depois vai rolando sozinho por si mesmo. Eu fico de bem com uma pessoa, essa pessoa começa a se sentir bem também, e ela fica bem para fazer bem com outras, as coisas vão acontecendo, é uma lição viva, é uma atitude que vai acontecendo mesmo depois que você não está mais fazendo reparação, aquilo perpetua. E aí eu adoro a história de Zaqueu. Eu não vou ler o texto bíblico, eu trouxe a minha biblinha aqui, mas acho que todos conhecem a história de Zaqueu. Certo? Eu vou tentar aqui bater um papo sobre Zaqueu, e eu convido você a viajar na maionese comigo agora com Zaqueu. E me permita falar algumas coisas que não estão escritas nos textos, mas talvez estejam sobre linhas, sabe, subjacentes. Dá para a gente imaginar sobre isso. Zaqueu, morador de Jericó. Zaqueu, rico. Zaqueu é o principal cobrador de impostos. Falar de impostos num país politizado que nem o nosso é covardia, né? Não vou entrar nesse detalhe. Mas ele era
como é que eu posso dizer? Cada um aqui, tudo aqui está certo. Tem direita, tem esquerda, tem centro, eu não vou entrar no detalhe. Mas pense você, aquele político que você mais odeia, é tipo o Zaqueu. Zaqueu, mano. Zaqueu era aquele cara mesmo pilantra, cobrador de impostos. Zaqueu era rico. Zaqueu era rico. Zaqueu era tido como o traidor, o bandido, o judeu vendido a Roma. Ele é judeu, ele cobrava impostos dos judeus, extorquia os judeus, roubava os judeus em favor próprio e em favor de Roma. Zaqueu era baixinho. Quem sabe dizer qual a estatura de Pedro? Alguns discípulos. Tem alguma explicação na Bíblia sobre estatura de discípulos? A estatura de Jesus, fala a Bíblia não? Eu nunca ouvi. Mas a Bíblia fala que Zaqueu era baixinho. Zaqueu era um baixinho abaixo do baixinho da média mesmo. Zaqueu devia ser aquele cara que se tira sarro. Zaqueu é aquele pintor de rodapé. Zaqueu é esse cara mesmo, esse é o Zaqueu. Porque é legal o texto de Lucas, ele vai falando algumas coisas que parece que não tem o menor sentido, mas quando você para e reflete, vai trazendo algumas reflexões muito interessantes. Zaqueu deveria ter tido uma infância instruída pelos ensinamentos judaicos. Sabe o que significa o nome Zaqueu? Puro, inocente. Zaqueu, o que eu imagino com essa estatura de Zaqueu é que, por que Lucas deixa claro que o cara era baixinho? Ou era baixinho na versão mensagem, ou era muito baixo na versão NVI. Aí eu vou viajar na maionese. Vou falar o que eu acho de Zaqueu. Para mim, Zaqueu era um cara que nasceu ali na colônia judaica, entre os judeus. É um judeu, teve seus ensinamentos, e deve ter sido um cara, imagine naquela época, que a questão física e o dinheiro era muito valorizado, para os judeus daquela época, até hoje é assim, mas naquela época, dinheiro era algo muito valorizado e dizia que tinha a ver com as bênçãos de Deus. Imagine um judeu sofrendo bullying porque é baixinho. Para mim é Zaqueu, mano. Zaqueu deve ser um cara que foi tirado, foi zoado, foi caçoado, foi humilhado, foi diminuído por causa da estatura dele. Eu, 46 anos, estou ainda tentando me livrar dessas bagunças da cabeça, mas eu fui muito zoado na escola. Bullying, você tá louco, mano. Você é louco, eu fui zoado demais na escola, eu fui escrachado, eu era o cara mais zoado da escola. Tinha um cara chamado Giovanni, todo mundo zoava ele. O Giovanni me zoava. Não, era feio, eu me escondia na escola. Eu olho para Zaqueu, e aí era porque os meus tiques nervosos que eu tinha, piscar o olho, eu era uma bagunça. Ainda sou. Mas, enfim, eu imagino que Zaqueu teve muitos problemas por causa dessa questão de estatura. Quem é careca, quem é gordinho, quem é negro, sabe dessas coisas. Eu fui em lugares com amigos meus, os caras do pagode, de Guarulhos, de chegar em lugares assim, os caras tudo negão. Eu falo negão porque é assim que eu falo com eles, tá? Chegar assim, os caras chegaram na minha frente e o garçom falou, não tem mesa para eles. Eu não sou loiro, mas eu chegar atrás, o cara me arrumar a mesa. Para mim, pô, que desconforto. Mas e para os caras? Como é que é ser zoado, talvez como Zaqueu foi? Zaqueu talvez passou a vida inteira olhando todos de baixo para cima. Numa questão física, mas isso também deve ter levado ele para uma questão emocional, sempre se sentindo menor, inferior. Será, minha viagem da maionese, que Zaqueu não virou cobrador de impostos, passou a roubar muitos, ele roubou, ele extorquiu, justamente porque talvez o dinheiro o colocasse numa posição maior e parar de se olhar de cima para baixo? Será que talvez Zaqueu não quis tanto dinheiro, roubou, para se sentir grande? Será que a estatura de Zaqueu não trouxe os traumas e de maneira equivocada, Zaqueu não quis consertar, sendo um homem rico? Nem que isso tivesse que fazê-lo trair os judeus que nunca o acolheram. Então, é matar o coelho, como é? Matar com uma cajada só. Como é que é esse ditado? Matar 2 coelhos com uma paulada só. Eu vou roubar esses caras,
fico rico por cima e ainda zoo os caras, exturco os caras e vou acabar com essa raça aqui. E aí, o legal do texto de Lucas, nossa, gostei, é bom quando você me chama para isso, eu quero ler a Bíblia. Aí eu vou estudar a Bíblia, é bom. Não, fica tranquilo. Está no horário. Aí, eu já estou indo para o acróstico. Aí, agora você me atrapalhou. Eu estudo a Bíblia, isso. O que é legal, você quando chega em Lucas 19, Zaqueu, antes, Lucas 18, começa lá com a história da viúva persistente, aí vem o cobrador de impostos, o publicano e o fariseu. Lembra a parábola do publicano e o fariseu? Está um pouquinho antes. Jesus está indo para Galileia, aí acontece lá a parábola do publicano e fariseu. Um pouquinho para frente, ele indo para Jerusalém. Um pouquinho para frente, ele fala do jovem rico. Eu faço tudo certo, dá tudo aos pobres, grava isso, dá tudo aos pobres, e me segue aí se eu não posso fazer. Aí passa um pouquinho, vem a história do cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão querendo que ele calasse. E aí vem a história de Zaqueu. Tem uma ligação entre as histórias. Tem esse cego que não consegue enxergar e a multidão atrapalha. E tem um cego, Zaqueu, que não consegue ver porque a multidão é maior do que ele. Aí ele faz o quê? Sobe na árvore. E a multidão está lá atrapalhando ele. Igual a multidão que atrapalhou o cego. Quando Zaqueu sobe na árvore, é porque ele tinha ouvido falar de Jesus. O que será que ele ouviu falar de Jesus? Né? Aí, entre um parênteses aqui para a gente. O que será que as pessoas pensam de Jesus baseado na vida do Robson? Misericórdia. O que será que as pessoas pensam de Jesus baseado em nossas vidas? Zaqueu curioso sobe na árvore. Só sobe na árvore, cadê Jesus? Jesus passou, olhou para cima. Talvez seja a primeira vez que alguém olhou para Zaqueu de baixo para cima. E disse, Zaqueu. Nenhuma outra pessoa daquela multidão faria aquilo. Ninguém. Porque ninguém queria se aproximar desse cara, desse lixo da sociedade, dessa escória de traidor da sociedade. Ninguém queria se aproximar de um publicano, o principal deles, e muito menos dizer o nome dele, Zaqueu. Hoje eu acho que é a hora certa de eu dormir na sua casa. Aí, para terminar a parte de Zaqueu e para o acróstico, o Zaqueu recebe Jesus num certo momento. Diante de Jesus, diz uma versão, acho que é a NVI, que ele se levanta e diante de Jesus faz as reparações que ele tem que fazer. Vou doar metade do que eu tenho aos pobres e se roubei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Essa ideia de ressarcir a mais era uma lei judaica, uma tradição judaica, mas o cara foi a lei, é 4, não é 2. Diziam que eram 2, é 4 vezes mais. Que eu quero acabar, na parte de Zaqueu, dizer o seguinte. Reparação também é feita com Jesus. Reparações são feitas diante dele. E após o toque dele. Quando ele disse, Zaqueu. O que mais será que eles conversaram antes de Zaqueu se pronunciar? Eu fico pensando, né? Porque aí o ator é meio simplista, sei lá se essa expressão é correta, ele economiza nas palavras, Jesus falou Zaqueu, e Zaqueu desceu correndo, recebeu Jesus, e foi diante de Jesus, não sabia o que fazia, falou, Jesus, eu dou metade para os pobres. Aquele outro jovem rico que fazia tudo certo, não largou o dinheiro. Mas Zaqueu, que fazia tudo errado, deu metade para os pobres. E vou ressarcir quem eu roubei. Diante do olhar de cura e da salvação das feridas, Jesus termina, hoje houve salvação nessa casa, é a salvação das dores. Eu salvei esse homem de Mamon. Eu salvei esse homem de adorar 2 deuses. Hoje é eu e mais ninguém. Salvei ele dos traumas dele. Ele pode ser baixinho, mas eu não tenho dificuldade de olhar para ele de baixo para cima. E aí, pega essa visão aqui que eu passei de Zaqueu e vamos para o acróstico, tá bom? Vamos para mais um slide aí. Você está com o papelzinho aí? Reconhecer a sua dor. Reconhecer a dor e os danos que causamos.
Eu vou ser sucinto nessa parte. Reconheça a sua dor. Quando eu fiz o inventário há 13 anos atrás, que veio a terceira pergunta, que eu li a pergunta, eu chorei e eu não queria acreditar que a minha dor era porque o meu irmão tinha nascido. Que vergonha eu admiti que tinha ciúmes do meu irmão. Mas essa era a minha dor. Reconheça a sua dor e os danos que causamos. Reconheça. Reconhece. É mais fácil. O próximo, letra E. Encorajar uns aos outros. Antes de sair fazendo reparações, fica a dica. Fale com o seu padrinho e o seu prestador de contas. Eles te orientarão da melhor maneira para se fazer e eles também te encorajarão. Próximo slide. Preparar uma lista. Põe o próximo para mim. Isso. Que está no verso da folhinha de vocês aí, tá? Quem eu feri e quem me feriu, pedir perdão e perdoar. É uma lição para o Robson, que eu tenho que voltar toda hora. Estou voltando, depois a gente vai bater um papo rapidinho. Já, já. Tenho que voltar essas lições, tem que voltar a questão de reparação toda hora. Tem que ter humildade de reconhecer essas coisas. Coloca tudo na lista. Até aquilo que você acha que não precisa reparar, coloca. Quando você conversar com o seu padrinho, ajusta a parada. Vai para cá, que faz, que não faz. E tem a hora certa de fazer. A próxima. A. Agir não só por eles. É que eu me perdi aqui. E é o A. Não espere nada em troca. Não espere nada em troca. Nem toda reparação é igual ao filho pródigo. Nem toda reparação, o ofendido recebe com festa, churrasco, anel no dedo e sandália no pé. Não espere nada em troca. Você está fazendo reparação tanto para curar teu irmão como a ti mesmo. A letra R. Reconhecer o momento certo. Bom senso. Tudo tem seu tempo. Aqui entra a figura do seu padrinho e o seu prestador de contas novamente. E a letra O. Orientar nossas vidas pelas promessas da recuperação. No fim do texto de Zaqueu, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. E aí, mais uma. Mais um slide. Minha provocação de hoje. Provocação no sentido não de insultar, mas provocação no sentido de provocar uma ação, uma reflexão, um passo a mais. Mais um slide. Que é chamar para frente, mais um passo. Fico me perguntando, e aqui falo de Robson, quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu para não reparar as minhas mazelas? Quem sou eu para achar que fui ferido? Quem sou eu para manter a porcaria do meu orgulho? Quem sou eu? Aquela parábola que Jesus fala que o cara devia lá tantos denários, o servo perdoou o cara devia 6.000 talentos. 6.000 talentos significa, um talento é 16 anos de trabalho. Um talento. Ele devia 6.000 talentos. Vai no chat GBT. Uma diária do trabalho é 6 bilhões. Impagável. O Senhor perdoa. Um outro com uma dívida bem inferior, ele não perdoa. O que Jesus diz é isso. Quem é você, Robson, que não tinha condição de pagar essa dívida impagável, e eu paguei por você, e você não quer perdoar os outros? Essa é a minha provocação. Jesus é a reparação de Deus com nós. Jesus vai além. Deus repara a relação conosco, sem fazermos, sem pedirmos, sem nada. Tudo vem dele através de Jesus. E eu fico lá me perguntando, estou falando do Robson agora, de verdade. Vou perdoar minha mãe? Vou perdoar as ofensas que eu tive semana passada? Pô, mas eu tinha razão, mano. Se ele, ou tudo, reparou meus erros, pagou pelos meus maus hábitos, e meu pecado e me amou, quem sou eu? Eu vou terminar, Rô, preciso de 2 minutinhos aqui, tá? Termino. Cadê o Lomba? Põe para mim, Lomba.
como se fosse uma partilha. Pode ser? Vocês me aceitam partilhar com vocês? Eu sou um filho amado de Deus, tratando de dependência química. Meu nome é Robson e eu estou limpo há 14 dias. Tive uma recaída há 14 dias atrás, mano. O que isso tem a ver com a lição de hoje para mim, para o Robson, é... Putz, mano, o negócio ficou engasgado, mano. Ficou engasgado, mano. Pessoas não acolheram como tinham que me acolher. E eu estou engasgado, cheio de razão no coração, mano. Cheio de razão no coração. E eu recaí. E eu tenho razão no coração. Esse sou eu, mano. Eu olho para a lição de reparação, sempre olhei assim, pô, aqui eu fiz tanta reparação na minha vida, quando eu olho, recentemente comecei a olhar para essa lição de reparação, eu falei, meu Deus do céu. E as pessoas que eu quero ver mortas? Tem uma pessoa em 2022 que desgraçou tanto minha vida, que eu, quando fiquei internado em 2023, eu ligava a televisão na clínica para ver se eu via ela morta nos noticiários do Datena. De verdade. Aí eu aprendi na presbiteriana, que nós frequentamos junto, na conservadora, aprendi com uma irmã lá a orar porque eu odiava. E eu fiquei 4 meses orando para Deus cuidar dessa mulher, orando para Deus perdoar os parentes que eu tinha ódio. Eu fiquei orando 4 meses, todos os dias no campo. A coisa parece que vai, mas não vai. A coisa parece que vai, mas o meu ego puxa de volta. Parece que eu perdoei, mas meu ego vai lá e traz de volta. Não, tem que morrer mesmo. Essa aqui tem que morrer, Robson. E aí, por que eu resolvi partilhar isso com vocês hoje? Não é porque eu estou limpo há 14 dias e recaí, não. De verdade, não. É para dizer que todos nós, e eu, é para dizer que eu, né, estou partilhando na primeira pessoa. É para dizer que eu, mano, nossa caminhada há tanto tempo, e eu toda hora tenho uns tropicão, umas pedras que eu queria nunca mais vir no Celebrando, Roseni. Nunca mais eu queria estar curado, mano. Não acho essa parada aqui, mano. Não acho cura, não acho... Dizem que a minha doença é progressiva, fatal e incurável, mano. Uma das coisas que eu percebi nesses últimos dias foi que talvez a questão da reparação foi uma pedrinha que eu tropecei no sentido de não ter dado a devida atenção. Mano. E termino com uma expressão que eu vi esses dias, que quando Jesus expulsou as pessoas do templo, nem era tanto por causa que estavam vendendo coisas lá. É porque Jesus queria o templo vazio. Só quando o templo está vazio, a presença de Deus toma todos os lugares. Quando eu faço as reparações que eu tenho que fazer, é expulsando as coisas de dentro de mim, que não tem que ficar dentro de mim. Não desejar a morte das pessoas, eu juro. Se eu visse essa pessoa morta hoje, eu ia ficar feliz. Eu não vou mentir. Esse sou eu. Adoraria. E aí, pensando no que Jesus fala, né, se você odiar o teu irmão, enfim. O que peço a Deus hoje é que Ele me conduza num caminho de expulsar todas as coisas que estão dentro desse templo. Eu sou o templo de Jesus. Para que esse templo vazio de coisas seja preenchido com a presença dEle, que é a única coisa que pode preencher o meu vazio. Desejo a todos boas 24 horas. Obrigado. Deus é muito maravilhoso. Ele cuida da gente
de maneiras que a gente não consegue entender. Eis que nós tínhamos a agenda da lição. Posso contar? Tinha a agenda das lições para esta semana. Nós passamos no mês todo. E eu tinha colocado o Robson para dar essa lição. E eu estou no meio da minha viagem. O Rob fala assim, Roseni, eu acho que eu não posso dar essa lição, porque eu tive uma recaída há pouco tempo. Então, não é melhor esperar um pouquinho? Eu falei, tá bom, então vamos esperar um pouquinho. E eu, na minha viagem, um bocado de coisa, e Deus falou no meu coração, não, Roseni, ele pode dar essa lição, porque ele falou para você que ele teve uma recaída. Ele falou que teve uma recaída. E eu no meio daquelas águas quentinhas, lá não sei aonde, lá do outro lado do mundo, falei, Rob, Deus, acho que eu não falei Deus não, né? Eu não falei Deus não, falei, né? Então, eu orei, e eu sinto que você pode dar essa lição, meu irmão. Só que eu não sabia que ele contava para vocês todos que ele teve uma recaída. Que lindo, né? Como o celebrando é esse lugar. Celebrando é esse lugar onde eu posso dar nome, eu posso falar. E a lição é tão fresquinha quando Deus já falou no nosso coração, não é? Não é lição, é uma lição... Sabe aquelas lições que a gente vê, aquelas mensagens tão lindas e tal? Né? E não é uma lição que vem no coração. Muito obrigada, meu irmão. Nós vamos atrasar só um pouquinho, nós vamos ter esta música e logo em seguida nós temos uma coisinha para fazer, tá bom? Vai ser qual? A segunda, se for possível. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música, queridos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Jesus, Jesus, Salvador maravilhoso, Jesus, Jesus, nosso grande amor. Jesus, Jesus, Redentor tão puro e santo. Jesus, Jesus, Rei de eterno amor, Rei de eterno amor. declare. Amor tão sublime, amor infinito, é o teu amor, eterno amor. Assim exaltamos em ti, viveremos por teu amor sublime, eterno amor. Declare Jesus. Jesus, Jesus, Salvador maravilhoso. Jesus, Jesus, nosso grande amor. Jesus, Jesus, Redentor tão puro e santo. Jesus,
minutinho, por favor. Deixa eu só também falar. Opa, morreu? 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 Tem uma aqui. Ei, som. Ei, som. Som. Mas voltou. Vou falar com os dois. Só para dizer, a pergunta, Mote, vai ser: o que preciso reparar para me manter humilde? Pelo que eu entendi, o que Deus colocou no coração do Robson é que quando eu faço reparação, eu saio do poder, eu saio daquela pessoa orgulhosa. Né? Então, o que eu preciso reparar? Ele também usou o exemplo do templo. Né? Só quando o templo está vazio é que a glória de Deus pode se manifestar. Então, quando eu reparo, eu me esvazio da minha soberba. Mas, muito bem, eu queria chamar a Jamile. Eu vi a Jamile ali em algum lugarzinho. Será que ela ainda está aqui? Tá. Queridos, eu tenho sido extremamente, o nosso Celebrando tem sido extremamente abençoado pela vida do Gustavo. Gustavo é o líder que Deus tem levantado na nossa comunidade para nos abençoar, para cuidar não só da música, mas de várias questões. E ele tem feito durante esse tempo com muito carinho, com muito cuidado. Com muito cuidado, com muito cuidado. Eu sou muito grata a Deus pela vida desse querido. E este querido, a porta de um país muito conhecido se escancarou para ele. Não sei se eu posso contar. Então, ele vai sair do país. Então, ele não vai continuar como ministro de louvor, mas não é pecado, não é nada. É que Deus abriu as portas para ele e para a família dele para mudar de país. Então, estamos fazendo uma transição. Ia acontecer na semana passada, mas eu não estava no Brasil. Eu falei, não, Gu, eu preciso estar no Brasil para que nós oremos por você e agradeçamos a Deus pela tua liderança, pelo teu amor para com a gente, com essa equipe linda, né, que ele formou. Ele está saindo, deixando líderes, deixando pessoas que vão perpetuar esse trabalho. E a querida que vai sucedê-lo está bem aqui, juntamente com a Renatinha, a nossa co-líder, e a equipe toda. Então, queridos, isso é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria. Como eu agradeço a Deus pelo 12º passo dessa equipe. Como eu agradeço a Deus pela vida e dedicação do Gustavo, pelo amor da Jamile para com a gente, né? Porque foram muitas batalhas nas quais ele, desempregado, mas investindo nas nossas vidas. Até me emociona. Muito obrigada, Gustavo. Você sempre será nosso. Amém. Nós sempre te amaremos. Nós sempre louvaremos a Deus por esse trabalho tão lindo que você tem desenvolvido aqui no nosso Celebrando. Se você tem umas palavrinhas a falar, pode falar e nós vamos orar por ele. Amém. CR, não vou falar igreja, mas igreja CR. Eu queria agradecer e eu escrevi, não foi ChatGPT, hein? Viu, Diego? Não foi ChatGPT. Mas eu escrevi algumas coisas, um texto curtinho que eu queria agradecer a todos, né? Então, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas do Celebrando a Recuperação. Hoje meu coração se enche de gratidão e ao mesmo tempo emoção em me despedir deste lugar que foi mais que um ministério, foi um refúgio, um lar, um hospital para minha alma. Quando cheguei aqui, eu estava quebrado. Minha vida, minha fé, minhas forças pareciam em pedaços. Mas Deus, em sua finita graça, usou cada encontro, cada partilha. Meu grupo de passo, meu padrinho Cláudio, inclusive ontem conversei com ele, um beijo, Cláudio. Também cada ensaio, cada canção, cada oração, cada abraço, para me mostrar que Ele, Deus, é capaz de restaurar o que parecia impossível. Eu não esperava passar pelo que passei, e olhando para trás vejo que cada momento, das lágrimas discretas
as gargalhadas em tom de leveza, com o Alan tendo seus momentos de interpretação e línguas. Quem não conhece o Alan vai conhecer. Ou com o Marcelinho, que está aqui, que é totalmente sem filtro, mas tem um coração gigantesco. Foi parte de um processo que me transformou em entender cada um do jeito que cada um é. Hoje, diante das circunstâncias, como a Roseni já disse agora, espero que esse gatilho de ansiedade, sei que tudo é possível para aqueles que confiam no Senhor. Agradeço a cada um de vocês por me acolherem, por acreditarem em mim, por darem a oportunidade de servir e, acima de tudo, caminhar comigo nessa jornada. Agradeço a Roseni pela liderança incansável que inspira, ao Brandão pelo conselho cirúrgico, ao Diego está ali, que elevou como nunca a área da comunicação ao CR. Muito obrigado, Diego, você faz parte disso. A Renata pela lealdade e excesso de sinceridade, que serviu com maestria a coliderança, mesmo por muitas vezes pagando preço. Ao Seto, aos voluntários, técnicos de som, como o Bruno, Gilson, Ronald, Roger, que muito tempo também se dedicou aqui com maestria. Aos demais eu peço desculpa por não ter falado. E um improviso antes de ler a última parte aqui, eu queria agradecer a todas as bandas, né? Nem todos estão aqui, porque cada quarto é uma banda, mas essa banda aqui principalmente, porque essa banda aqui comemoraria comigo lá no começo. E quando a gente propôs a ideia de mudar o CR e o louvor do CR, todos eles estiveram. Então eu amo vocês de coração. Amo muito vocês, viu? E, claro, o motivo de tudo isso, minha família, minha esposa que está aqui, Jamile, para quem não conhece. Meu filho Davi, que me sustentaram e meu filho Davi, que me sustentaram mesmo em recaídas antes do CR, e durante entenderam e me apoiaram na minha ausência em casa, para que propósito de estar com esse povo aqui maravilhoso. Minha esposa não consegue frequentar o CR por conta do nosso filho, que chega tarde, então não dá, mas ela é celebrante. Sigo novo um tempo, mas levo comigo a certeza que esse ministério já faz parte da minha história. Oro para que Deus continue usando cada voz, cada instrumento, cada coração aqui para tocar vidas, transformar histórias, assim como Ele fez com a minha vida. Com todo carinho e gratidão, para os mais íntimos e para todos a partir de agora, obrigado. Meu nome é Gustavo. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar por ele. Se você puder erguer sua mão aqui, pedindo que Deus continue cuidando dele e da Já. Senhor amado, muito obrigada pelo investimento do Gustavo em nossas vidas. Muito obrigada pela lealdade, pela dedicação, pelo investimento. Muito obrigada pela banda preciosa, pelas bandas que têm nos abençoado ao longo do Celebrando. Muito obrigada pela comunicação da IBAB, através do Diego, que nos ama tanto e tem facilitado tanto esse ministério tão lindo. Nós nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos as mais ricas bênçãos para o Gustavo, para a Jamile e para o Davi, nessa nova jornada que eles estão se propondo. Guarde-os, proteja-os e sempre os lembre que tem um lugar aqui, que é a casa deles, que eles são muito amados. É em nome de Jesus que nós oramos, também colocamos nossos grupos de partilha que vão acontecer agora, que seja bênção em nossas vidas. Mais uma vez, Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.